E nesse vídeo eu vou apresentar uma lista dos top 10 plugins que eu encontrei nesses dias. Bora conferir? E na 10ª posição eu coloquei dois plugins, o Expedia e o Kayak, que são dois plugins que te ajudam a planejar a sua viagem. Nesse chat aqui eu vou mostrar a interação com o plugin do Kayak, mas para o Expedia vai ser a mesma coisa. Então, para não ficar repetitivo, eu vou mostrar só o Kayak. A primeira coisa que eu perguntei para ele é quais os melhores pacotes de viagem para o Nordeste para quem quer gastar pouco. E aí, toda vez que o ChatGPT utilizar um plugin, ele vai criar uma caixinha aqui falando que ele usou o plugin e você pode clicar e pode ver exatamente o que o ChatGPT mandou para a API desse plugin e o que ele recebeu de volta. Agora eu vou fechar aqui só para a gente ficar com o chat. Bom, então a primeira coisa que ele fez foi apresentar os voos. Aí eu escolhi um voo. Todos esses links aqui, são links válidos. Se eu clicar, eu vou cair numa página onde eu posso fazer a reserva, comprar passagem, etc. E aí eu fui conversando com ele para compor toda a viagem, as coisas para fazer lá. Eu perguntei para ele o que eu poderia fazer em Fortaleza. E daí ele deu várias opções aqui. Eu escolhi todas. Depois de ter acertado todos os detalhes da viagem, eu pedi para ele aqui embaixo fazer um resumo da viagem com um cronograma, desde a viagem de ida até a viagem de volta. Mas olha só que legal. Caso você queira ir para um lugar que você não sabe muito bem onde ficar, o que você pode fazer, onde alugar carro, essas coisas, esse plugin pode te ajudar bastante. E aí no final ele dá então o custo estimado da viagem e aí eu pedi para ele converter para o real do Brasil. E aqui ele dá a conversão. Então aqui é o total da viagem. E esse foi o Kayak. Agora a gente vai para a 9ª posição. Eu coloquei um plugin que eu achei bem interessante que chama Show Me. É um plugin que você consegue fazer diagrama. Dá uma olhadinha. Eu perguntei aqui para ele, crie um diagrama considerando a evolução da espécie humana. E olha só que legal, ele fez um diagrama aqui desde essa espécie aqui até o Homo sapiens. Mas aí eu pensei, será que ele consegue fazer diagramas mais complexos? E aí eu perguntei para ele aqui embaixo, crie um diagrama do ciclo de Krebs para o estudo sobre ATP. E daí ele criou o diagrama aqui. E na 8ª posição eu coloquei um plugin que se chama VoxScript. E através desse plugin, o ChatGPT consegue baixar o texto de um vídeo no YouTube. Eu pedi para ele ler o transcript desse vídeo aqui, passando a URL aqui do vídeo, e depois montar um resumo com os principais pontos. E aqui, como o vídeo era muito grande, ele teve que buscar os blocos de texto desse transcript em partes. Por isso que tem várias caixinhas aqui mostrando que ele usou o plugin do VoxScript. Aqui ele gerou o resumo, e aí ele gerou em inglês. Eu pedi para ele traduzir para o português, consegui ter o meu resumo aqui. Eu achei esse plugin muito legal. E você, o que você achou? Me fala aqui nos comentários. E na 7ª posição eu coloquei um plugin que se chama Speechkey ou Speechkey, não sei como pronuncia, mas basicamente ele gera um áudio a partir de texto. Então olha só que legal. A gente pode, nesse caso aqui, eu pedi para o ChatGPT encontrar uma receita bem avaliada de bolo de chocolate com nozes e banana. E aí o ChatGPT buscou essa receita para mim. Aqui embaixo, depois, eu pedi para ele gerar um áudio com essa receita. E aí ele usou o plugin e gerou esse áudio. E aí, para mim acessar esse áudio, basta clicar nesse link que ele gera aqui. Áudio da receita. E olha só que legal, vou dar um play aqui. Bolo de chocolate com nozes e banana. Ingredientes: 3 bananas maduras, 2 xícaras de açúcar. Vale ressaltar aqui que esse plugin não tem como converter para português Brasil. Ele converte para português de Portugal, mas mesmo assim já ajuda muito, né? Porque a gente consegue entender. E na 6ª posição, eu coloquei um plugin que se chama One Word Domains. E esse plugin é muito legal, porque através dele o ChatGPT consegue checar e trazer para você uma lista de domínios disponíveis. Se você tem uma empresa ou quer criar um site para você mesmo, você pode utilizar o ChatGPT para criar nomes legais e utilizar esse plugin para ver quais desses nomes estão disponíveis. E isso poupa um tempo muito grande da gente que não precisa ficar indo no GoDaddy, por exemplo, checar se aquele domínio está disponível ou não. Então fica essa dica aí. E na 5ª posição eu coloquei um plugin que se chama X-Papers. E através desse plugin você consegue baixar um artigo do Archive e utilizar aqui no ChatGPT para fazer resumo, perguntas, etc. E na 4ª posição eu coloquei o Wolfram, que é um plugin que integra o ChatGPT com o Wolfram, que é muito bom para resolver problemas complexos de exatas, matemática, física, química. Então olha só que legal, eu pedi para ele calcular a derivada de seno de x ao quadrado. E daí ele usou o plugin do Wolfram e aplicou a regra da cadeia e resolveu bonitinho. Bem legal, né? No 3º lugar eu coloquei o Link Reader,
que é basicamente um plugin que através dele o ChatGPT consegue ler links externos. Então pode ser site, PDF, às vezes ele não lê o conteúdo inteiro. E apesar dessa limitação, eu coloquei o Link Reader aqui por 2 motivos. Um, eu não consegui achar uma alternativa a ele. E 2, ele resolve uma dor importante, que é conectar o ChatGPT com links externos. Principalmente mais recentes, de 2022 para frente, por exemplo. E no segundo lugar, eu coloquei um plugin que eu achei muito legal, que se chama Playlist AI. E basicamente o que ele consegue fazer é criar uma playlist de músicas no Spotify para você. Então olha só que legal, você pode pedir para o ChatGPT gerar uma playlist para você baseado em alguma coisa e depois pedir para ele gerar essa playlist no seu Spotify. Vale lembrar aqui que para isso acontecer, você precisa vincular e autorizar essa integração desse plugin com a sua conta do Spotify. E olha só que legal, eu pedi para ele, considerando os top hits internacionais, crie uma lista com 10 músicas do gênero pop, rock e rap. E daí ele gerou a playlist e depois disso ele usou o plugin Playlist AI para criar a playlist no meu Spotify. E tá aqui a playlist criada. Eu não vou dar play em nenhuma música para não dar problema com o vídeo, né? No segundo exemplo aqui, eu pedi para ele considerar alguém que nasceu na década de 90 no Brasil, assistiu aos filmes e desenhos da Disney, Pixar, TV Globinho, monte uma playlist nostálgica para recordar das músicas da infância no Spotify. Olha só que legal. A partir dessa informação, o ChatGPT criou uma playlist e tá aqui a playlist com todas as músicas para mim curtir uma nostalgia da infância. Eu achei fantástico esse plugin. Agora me conta você, o que você achou dele? Em primeiro lugar, eu coloquei o Zapier, que é basicamente um plugin conector. Através dele, o ChatGPT conseguirá se conectar com milhares de aplicativos. É claro que você vai precisar habilitar e autorizar essas integrações. Antes de você poder utilizar o Zapier aqui no ChatGPT, você vai precisar habilitar a autenticação de 2 fatores, que é muito simples. Assim que você clicar para instalar o Zapier, ele já vai pedir para você fazer essa ação, caso você não tenha feito. Depois disso, é só utilizar. Nesse exemplo, eu falei para ele que no dia 22 de maio eu tenho médico às 9 da manhã e às 10 eu tenho que ir ao cartório e depois, às 16, eu vou na empresa. Poderia colocar essas tarefas na minha agenda, por favor? E aí ele vai rodar o plugin. Pronto, depois de um tempinho rodando aqui, ele deu um erro na primeira execução, aí eu pedi para ele executar novamente. Aí agora, deu certo. Ele gerou, então, um link aqui que vai mandar a gente para o Zapier, onde a gente vai precisar executar a ação que ele criou. Então, por exemplo, a minha agenda está aqui e eu vou clicar nesse comando aqui do Zapier para criar esse evento na minha agenda. Beleza, criou. E tá aqui, consulta médica das 9 às 10. Muito legal, né? E aí é só repetir para os outros links. Caso você queira automatizar esse processo, também é possível através do Zapier. E agora me conta aqui nos comentários quais plugins você mais gostou. Ficou algum plugin de fora? A sua lista estaria diferente da minha? Coloca aqui nos comentários para a gente conversar. Não esquece de deixar um like nesse vídeo e até a próxima. Valeu!